Tenho a minha antena, o meu receptor super sensível, montei uma torre de 10 metros e estou pronto para fazer as minhas escutas. E lá vou eu ligar o meu rádio. Opa, cadê as emissoras em grandes distâncias? É por isso que eu fiz esse vídeo. Hoje você vai conhecer como pode escutar emissoras em grandes distâncias entendendo o clima. Não apenas pelos mapas do Hepburn, mas também por observação. Eu vou mostrar para vocês quais ferramentas eu utilizo para entender o clima e prever quando uma boa abertura está chegando. Antes de falar quais ferramentas eu utilizo para fazer as minhas escutas, prever a propagação troposférica, nós precisamos entender o que é propagação troposférica, popularmente conhecida como tropo. Propagação troposférica é quando o sinal de uma emissora se propaga em grande distância por efeito de alguma refração. A Terra, todo mundo sabe que é redonda. Então, o sinal do FM ele transmite em linha reta. Quando existe essa mudança climática para a formação desses dutos, o sinal ele é curvado ou ele rebate e cai em algum lugar. Por isso você consegue ouvir emissoras em grandes distâncias. E o que causa isso aí? Mudanças de temperatura. Ar quente, frio, umidade, pressão atmosférica, proximidade de frente fria, porque ela vai fazendo mudança de temperatura entre uma região e outra. Tudo isso provoca esses dutos que podem ser muito longos ou pode ser dutos de 100, 200, 300 quilômetros, porque a propagação troposférica ela também funciona em pequenas distâncias. Eu tenho dias da semana que a propagação regional até 150 quilômetros está com um sinal muito forte. E acontece a mesma coisa. Os dutos podem ser curtos, de algumas horas, ou até dias. Recentemente eu bati um recorde e escutei o Rio de Janeiro por 104 horas. 104 horas sem fechar. Então o que provoca esses dutos tão distantes e ao mesmo tempo às vezes tão duradouros? É o que você vai entender agora nesse vídeo. Antigamente, quando eu comecei a fazer minhas escutas, no final dos anos 70, início dos anos 80, eu não tinha internet, não tinha mapas na internet para ver como o sinal estaria bom ou não, e eu aprendi através da observação do tempo a entender quando eu teria um bom sinal de FM. Chegava perto do inverno, outono, inverno, chegava o vento minuano no Rio Grande do Sul. Mas o que era o vento, popularmente conhecido no Rio Grande do Sul como vento minuano? Os ciclones. Então quando chegava um ciclone, ele vinha, fazia aquela mudança brusca de temperatura e eu ficava aguardando pós-ciclone alguma abertura de sinal. Os ciclones não aumentaram, não existe mais ciclones hoje do que existia antigamente. O que existe hoje é mais tecnologia, então a gente consegue prever com antecedência quando esses ciclones estão chegando. Agora, quando chega o verão, já muda um pouquinho de figura. As melhores épocas no sul e sudeste para a gente ter boas aberturas e entender esse funcionamento é quando há muita troca de temperatura, mudança climática, está saindo do verão, entrando no outono entrando no inverno, depois entrando na primavera. Quando chega no verão muda, porque o verão tem muito calor e as inversões elas diminuem. Então, quando abre a propagação de maneira grande no verão, existem outros fatores como a pressão atmosférica, que é um dos fatores que fazem com que possa ser criado esses dutos, ajudam a entender quando a gente vai ter essa abertura de qualidade. É claro que com os mapas do Hepburn a gente tem quase uma perfeição, porque eles mostram pelo mapa tudo aquilo que eu fazia por observação. E eu vou mostrar para vocês agora as ferramentas que eu utilizo para prever uma boa abertura. E como nós estamos saindo agora no período de chuva, está chegando uma frente fria, eu estou gravando hoje, na terça-feira, dia 16, esse vídeo, para poder mostrar para vocês, durante a semana, essa mudança de clima, essa mudança de temperatura e como os mapas do Hepburn estão perfeitamente alinhados com a observação dos mapas de pressão, de temperatura, de frio, de calor. Terça-feira, 9 horas da manhã. Olha o clima como está aqui, ó. Está chovendo e neblina. No meio das montanhas é assim, ó, tempo completamente instável. Lá embaixo da cidade, né, nem aparece quase, porque nós estamos aí com a frente fria passando. Logo, logo o clima vai mudar bastante. Por enquanto ainda não está ventando aqui, mas com certeza na passagem da frente fria ainda vai ter um ventinho. Lá embaixo deveria ter uma cidade, ó. Não enxergo a cidade, muito pouco. Muita neblina. Então o primeiro mapa que eu quero mostrar para vocês é o mapa do Brasil. Como vocês podem ver aqui,
toda essa região aqui, ó, que vai da Argentina até perto de Goiás aqui, nós temos aqui o Mário em Rio Verde, que é um DXista lá que consegue fazer também escutas aí próximo aos 1000 quilômetros. Uma grande influência da massa de ar frio que chega da Antártida durante os períodos mais frios. Essa massa de ar vai subindo e ela vai fazendo a troca de temperatura. E aqui nós estamos agora exatamente perto disso acontecer. Eu vou abrir aqui uma das ferramentas que eu utilizo é o Wind. O Wind é excelente para a gente poder fazer esse acompanhamento. Vocês podem ver aqui que está havendo aqui uma formação nessa região da Argentina de um ciclone. Geralmente, quando o ciclone se forma, ele logo após a passagem dele vai se formar um anticiclone. O que é o anticiclone? O anticiclone, ele mantém o céu limpo, claro e na maioria das vezes depois que a frente fria passa, sem vento. Porque nuvens, vento e claro, chuva influenciam diretamente numa abertura ou não. Se estiver chovendo, dificilmente você vai ter abertura. Pode ter propagação com chuva por outras características. Maioria das vezes regionais até aí 150, 200 quilômetros, que já sai um pouquinho do regional, mas pode acontecer com algum tipo de chuva com mais densidade de nuvens, mas não vou entrar nessa questão agora. Então, como vocês veem aqui, o ciclone está se formando. Eu vou passar aqui, ó, os dias. Eu coloquei aqui em rajadas de vento para ficar mais claro. Nós estamos aqui na terça-feira. Deixa eu adiantar aqui, vamos subindo os dias. Isso aqui é uma previsão, né? Ele pode no dia se comportar um pouquinho diferente. E aqui já está se formando, ó, um imenso ciclone. Esses ciclones, geralmente, eles se formam no mar. Como eu falei, a percepção que eu tenho hoje é que eles estão se formando mais dentro do continente. Mas continua a mesma quantidade de ciclone que sempre teve. Então aqui nós temos um ciclone forte e ele já começa a se formar e começa a subir. Então vocês podem ver que ele vai alcançar, embora ele esteja entrando no mar aqui, ó, ele vai alcançar a costa aqui do Rio Grande do Sul, do Uruguai, e vai mudando o clima. Esse é o segundo ciclone do ano que eu observo, que já abriu antes também. O primeiro ciclone ele pegou apenas a parte inferior do Rio Grande do Sul, metade sul do Rio Grande do Sul, e teve uma boa abertura de propagação lá. Então esse aqui é o segundo ciclone já que eu observo esse ano, que está se formando. Então está se formando mais afastado do continente. Isso vai ajudar a gente ter um bom clima para uma boa abertura troposférica? Sim, vai. Agora eu vou mostrar para vocês os mapas do RapBurning. Aqui, ó, dxinfocenter.com. Aqui você vai selecionar as regiões, no caso sul do Atlântico, para poder pegar a região do Brasil. E para saber de hora em hora o mapa, você vai só clicar nele, ó. Vai clicando no mapa e ele vai mudando. Ele vai mudando sempre de 3 em 3 horas. Aqui é importante, eu vou até atualizar aqui de novo, é importante salientar uma coisa. Isso aqui está no horário UTC, hora universal. Se você não sabe qual é o cálculo que tem que fazer aqui para saber a hora certa, coloque como base sempre menos 3 horas. Então, se está marcando 6 da tarde aqui de segunda-feira, esse mapa aqui é relativo às 3 da tarde. Então, eu vou adiantar até o momento de agora. Agora são 8h35 da manhã. Já posso colocar o mapa das 12 horas, que vai ser o mapa das 9 da manhã no Brasil, certo? Esse mapa aqui das 9 horas seria 6 da manhã, sempre menos 3. Aqui eu vou deixar um outro mapa aqui, se você esquecer. Um site chama-se worldtimebuddy.com. O worldtimebuddy.com ele vai mostrar a hora universal e o horário de Brasília. Então, por exemplo, se estiver mostrando lá 12 p.m., aqui 12 p.m., são 9 da manhã. Então, 12 p.m. é igual a 9 horas no Brasil, 9 da manhã. Então esse é o mapa das 9 da manhã. Deixa eu dar um zoom aqui, pegar só a região sul para facilitar e explicar de maneira mais tranquila aqui, um zoom no mapa aqui. Pronto. Estamos no Rio Grande do Sul. Prestem atenção nessa linha preta aqui. O que é essa linha preta aqui? Essa linha preta é a frente fria passando. Vamos dar uma olhadinha ali no Wind.
Vamos puxar aqui, ó. É a frente fria passando. Hoje é terça-feira, está chovendo, o ciclone está se formando aqui. Eu vou mudar para chuva. Ok, agora vocês podem ver claramente o ciclone se formando aqui. E nesse exato momento, né, nós temos uma frente fria passando aqui no Rio Grande do Sul. Ó. Aqui é a parte mais forte da chuva, com trovadas e tempestades. E aqui vocês já podem ver que é uma região da Argentina bem grande, provavelmente já sem nuvens. Então eu vou adiantar aqui, para vocês terem a noção clara do ciclone aqui embaixo, da força do ciclone, porque ele vai fazendo todo esse giro e vai limpando, ó, passando a tempestade por Santa Catarina e desaparecendo. Agora vamos olhar aqui o mapa Hepburn, ó, aqui tá a frente fria passando, nessa linha escura aqui, vou passar mais 3 horas, olha como vai subindo, e olha o que vai acontecendo, ó, esse U quer dizer que isso aqui, tudo aqui é instabilidade, ó. Olha o que vai acontecendo atrás do ciclone, está abrindo a propagação. Mais 3 horas, olha só, olha aqui em cima do Paraguai e da Argentina como já está, essa parte aqui do Rio Grande do Sul toda abrindo propagação. Pronto, aqui eu já passei mais de um dia, ó. A frente fria está chegando lá, está entre o Paraná e São Paulo, chegando lá em São Paulo. Que dia está aqui? Aqui nas 9 da manhã da quarta-feira, ó. Quarta-feira, 9 da manhã, nós vamos ter uma abertura troposférica nessa região aqui do Rio Grande do Sul, oeste, Paraguai muito forte. Como eu estou mais ou menos localizado por aqui, ó, bem em cima dessa linha de instabilidade, eu não sei se eu vou virar a antena para lá, porque não necessariamente estando aqui com um sinal muito forte de propagação no Paraguai, não quer dizer que eu não vá pegar aqui, eu tenho alguma coisa de propagação. Então, às vezes o sinal está forte aqui, e aqui onde você está, esse sinal está conseguindo se propagar igual. Não necessariamente essa cor forte, ela tem que estar em cima da sua localização. Se tiver um duto, mesmo que seja fraco aqui, ó, de propagação, ó, essa corzinha azul aqui mais baixa, aqui, ó, fraco, né? Seria o nível 2 aqui, ó, estamos com o nível 2 de propagação. Isso pode me trazer algum sinal distante, sim. Então eu vou adiantar mais um pouquinho ao longo dos dias. Ó, a propagação continua aberta, a frente fria, ó, como ela já está lá em cima, ó. Ó, entrando em São Paulo e olha aqui atrás, ó. Né? Ela passou já por São Paulo e aqui atrás, aqui, ó, o que está acontecendo? Está abrindo propagação. Então você não precisa, se não tiver um dia os mapas do Hepburn, você pode simplesmente olhar o clima, olhar o INDI, olhar as previsões e ver como se comporta o tempo para entender se vai ter abertura ou não. Isso não é uma regra, vai acontecer sempre. Pode passar o ciclone e não abrir. Mas aí eu vou mostrar alguns dados que eu acho interessantes, são dados que mostram que eles batem exatamente com o que o mapa do Hepburn está mostrando lá. Vamos aqui na questão de... Onde é que está aqui? Nuvens. Olha só isso aqui. Olha esse céuzão aberto aqui, ó. Nós já temos um céu aberto, as nuvens não vão atrapalhar. Provavelmente o vento já vai diminuir a velocidade, vamos colocar aqui em vento. Vamos ver aqui no centro do Rio Grande do Sul quanto é que ele vai estar marcando de vento. Deixa eu passar isso aqui para... Deixa eu ver onde é que se coloca aqui. Em quilômetros por hora. Temperatura, vento, quilômetros por hora. Ok. Ó, 7 km por hora, basicamente nada. Essa região aqui do Paraguai, ó, 4, 7, 5. Então, notem que tem pouco vento, que tem poucas nuvens ou nada de nuvem, 0% de nuvens aqui, ó, na região aí que o céu tá lindo, todo esse local aqui. Santa Catarina, aqui onde eu tô, aqui geralmente sempre tem nuvem, né? Moro na cidade das nuvens. É mais ou menos por aqui, ó. Tem 20% de nuvem e o vento vai estar praticamente sem vento também. Então, com certeza, nesses próximos dias nós vamos ter uma abertura muito boa de propagação em toda essa região aqui, porque isso aqui significa que nós temos um anticiclone. E o anticiclone é ausência de vento, céu limpo e a pressão atmosférica também ajudando. Eu vou mostrar para vocês agora um mapa de pressão atmosférica, onde mostra também o anticiclone, para vocês entenderem exatamente como as informações todas batem perfeitamente.
Então aqui nós temos um mapa de quarta-feira às 9 da manhã. Eu vou colocar esse mapa às 6 da tarde. Deixa eu puxar aqui para 6 da tarde. Aqui é 9 da manhã. Aqui é 3 da tarde. E aqui ele não tem o mapa ainda das 3 da tarde. Ele não atualizou. Talvez amanhã já esteja aqui. Mas vamos pegar então o mapa das 9 da noite. Bom, esse é o mapa das 9 da noite de quarta-feira. Vamos pegar agora o mapa de pressão atmosférica. Aqui eu tô às 6 da tarde. Olha o tamanho dessa zona de alta pressão aqui. Isso aqui é anticiclone, tá? Esse A aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, nomenclatura A, anticiclone. Esse anticiclone aqui tá marcando aqui às 6 da tarde de quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha no clima? Quarta-feira de nuvens, às 6 da tarde. Olha só, que 6 da tarde é mais ou menos por aqui. Aqui. Olha como o céu está totalmente limpo, desde a Argentina, lá dos Andes praticamente, até Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, porque a frente fria está toda subindo aqui, ó. Então, anticiclone, ok. Passagem de frente fria, ok. Passagem de ciclone na costa do Brasil, principalmente aqui do sul. Vamos colocar de novo aqui em rajadas de vento para ficar mais claro para vocês verem. Olha só. Olha a passagem desse ciclone. Olha o tamanho desse ciclone aqui, ó. Ele está lá embaixo na Argentina, mas ele vem até aqui em cima, ó. O vento que ele provoca vem até aqui em cima. E ao mesmo tempo ele abre o clima. O clima fica totalmente aberto. Olha só isso aqui. Olha o tamanho que nós temos aqui de abertura de céu claro, sem nuvens. É gigantesco. Então isso está provocando uma mudança climática muito forte. E essa mudança climática vai influenciar nos mapas. Por enquanto, nós temos uma previsão para domingo muito boa. Vocês estão vendo esse vídeo hoje, no domingo. Eu comecei a gravar ele na terça-feira para poder explicar isso para vocês. Então, com antecedência, eu deixei um alerta nos shorts sobre a abertura dessa propagação. Então, vamos adiantar aqui o mapa até domingo, com a previsão atual, porque ele pode mudar. O mapa que está mostrando hoje pode ser diferente amanhã. Sexta-feira, sábado, vou colocar domingo às 9 da manhã. Ó, meio-dia, -3, 9 da manhã. Olha o tamanho da abertura de propagação. Aqui nós já temos uma instabilidade, provavelmente é outra frente fria que deve estar chegando aqui, ó. Desde o Uruguai até o Mato Grosso do Sul, passando pelo Paraguai, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, litoral que vai de São Paulo até o Rio de Janeiro, forte abertura de propagação troposférica. Vamos dar uma olhadinha no índice, vamos ver se esse clima aqui ele vai se manter até domingo. Vou pular aqui para domingo. Domingo, olha só, aqui domingo às 4 da madrugada, domingo às 9 da manhã. Olha só, como já tem uma frente fria entrando aqui, a outra frente fria já se dissipou, já tem alguma formação de nuvem, mas nós temos ainda uma grande área do Brasil sem nuvens e provavelmente com pouco vento. Vamos aqui o vento. Olha só, 6 km, 5 km, 7, 9, 11, 6, pouquíssimo vento. Geralmente acontece sempre isso. Passou o ciclone, vem o anticiclone, abertura de tempo bom, céu azul, pouco vento. E se preparem, porque passando a frente fria, passando o ciclone, tem inversão térmica. Essa inversão térmica, ela pode atingir, dependendo do tamanho do ciclone, ou se ele se formar mais dentro do continente, ele pode se estender do Rio Grande do Sul, Uruguai, até Goiânia, até Goiás. O Mário, aqui em Rio Verde, já foi favorecido por abertura de ciclone. Quando no ano passado nós tivemos vários ciclones se formando durante o inverno, a passagem de um dos ciclones fez com que eu escutasse cidades de Uberlândia, Uberaba, também teve uma cidade aqui em Jales, em São Paulo também eu escutei a Band FM, e o Mário, que está em Rio Verde, conseguiu ouvir Curitiba, e também teve algumas cidades aqui, se eu não me engano, agora eu não recordo bem, mas algumas cidades dessa região aqui, atingindo a Ilapa, ele escutou, perto aí de 1.000 quilômetros de Goiás. Tudo por causa da passagem de um ciclone.
e na sequência um anticiclone. Se não existe essa formação, essa combinação, provavelmente esse mapa que vocês estão vendo aqui do Hepburn não estaria acontecendo. E quando tem um ciclone forte, é muito bom porque pode ficar 2, 3 dias com uma excelente abertura. Ok? Então, essa é uma das ferramentas, ou várias ferramentas que eu utilizo para entender o clima. Vamos aqui dar uma olhadinha nos mapas de anticiclone aqui. Eu estava na quarta-feira, né? Vamos aqui a previsão do anticiclone, vamos continuar aqui. Olha o tamanho disso. O tamanho dessa área de anticiclone. E ela continua. Quinta-feira, ó, como abre da Argentina o anticiclone até lá em cima, ó. Chegando no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Quinta-feira e continua grande. Sexta-feira, daí já dá uma diminuída. Ó, conforme o horário do dia, tá aí o anticiclone. Esse mapa tá até sábado, ainda não tem domingo. Mas daí, ó, a presença do anticiclone sempre. Anticiclone, após a passagem do ciclone, olha aqui, ó, que mostra a pressão atmosférica, tá em 1020. Vamos pegar aqui, claro que pode ter pressão atmosférica alta e não ter anticiclone e não vai ter abertura, mas a combinação tá perfeita. Tem algum mapa aqui sem... aqui, ó, aqui tem um temporal violento aqui, ó, baixa pressão aqui, ó, tá em torno de 1000 aqui, ó. Então vocês podem notar que onde tem baixa pressão, dificilmente vai ter uma abertura boa de propagação. Claro que, ó, aqui já está em 1015, aqui, ó, o anticiclone se formando, ó, 1020 aqui. Então vocês vão ter uma combinação de fatores aqui no climadobrasil.com.br, onde eu pego esses mapas de anticiclone. E essa combinação toda de fatores auxilia muito para quem quer fazer as escutas no FM. No Nordeste funciona um pouco diferente. Eu não tenho conhecimento do Nordeste, mas o Jorge deixou um áudio e nós vamos ouvir agora de como a propagação ela se comporta na região Nordeste ao longo do ano. Pela nossa experiência aqui, eu posso falar para você o seguinte: normalmente a gente chama tudo de tropo, né? Qualquer condição que favoreça a propagação do sinal de VHF, no caso FM, acima do horizonte, a gente denomina tropo. Só que essa tropo ela tem umas diferenças. Existem aquelas condições que só permitem um raio de 200, 300 quilômetros, que é chamado de refração, ou superrefração ou refração. Ela não se repete, quer dizer, aqui é muito comum a gente ter refrações que vão até 300 quilômetros, mas não passam disso, pelo sertão, né? Quando o raio de recepção passa de 300 quilômetros, ao 400, vai para 500, 600, 700, até 800 ou 1000, aí a gente está falando de ductos, né? Porque elas vão se repetindo. Refrata uma vez, refrata uma segunda, uma terceira vez. E aqui no sertão nós não temos essa condição na maior parte do ano, com exceção do segundo semestre, setembro, outubro e novembro, quando a gente tem uma condição de ductos altos, porque tem o anticiclone aqui do Oceano Atlântico que fornece acima de 1.500 metros, né, uma condição de inversão em altos níveis. E aí esses sinais vêm em várias refrações, da Natal, Recife, Salvador, consegue chegar aqui no Ceará. Tá certo? E pelo litoral, na faixa litorânea, a gente tem ductos mais baixos, que a gente consegue 500, 600 quilômetros, ou até mais, mas são ductos baixos que se formam sobre o oceano, ali naquela linha costeira, né? Mas com inversões aí que não passam de 500, 600 metros. Então, resumindo, o normal aqui é que a gente tenha refrações de 300 quilômetros e ductos no litoral, ductos baixos, na maior parte do ano. E aqui no sertão nós não temos ductos, por conta da condição de umidade que é muito baixa. Com exceção como eu falei aí, né? Setembro, outubro, novembro, que a gente tem a formação de ductos elevados. Essas refrações aí de 200, 300, até 350 quilômetros,
elas são causadas por condições simples, inversões simples que acontecem da manhã, durante a manhã ou final do dia, às vezes na madrugada, no finalzinho da madrugada para amanhã, tá certo? Elas não acontecem nessas condições. Agora, os ductos, não. Os ductos só são causados por condições meteorológicas mais fortes, como no caso os anticiclones. Então, quando a gente fala em ducto, eles são causados, no caso, por anticiclones ou por uma condição que favoreça as refrações sucessivas, no caso, os ductos da praia, os ductos aqui no litoral, a gente tem ductos de 600 quilômetros, que se formam devido ao aquecimento do dia, aquela linha da costa aqueceu, e o ar quente do dia vai para cima e é substituído pelo ar mais úmido do mar durante a noite, em condições sem vento, vento calmo. Aí a gente consegue ter ductos, mas não é por anticiclone, é por essa condição, né? Tá certo? Então, assim, para ter ducto, é preciso ter uma condição meteorológica mais forte. Para ter refração, essas refrações aí de 200, 300, 50 quilômetros, basta a condição do dia normal, amanhecer, próximo a amanhecer, anoitecer. Elas estão sempre se repetindo, entendeu? Eu acho até que pode acontecer da gente ter condição de ducto aqui pelo sertão, talvez às vezes de madrugada, mas na maior parte do ano, sem ser no segundo semestre, setembro, outubro e novembro, porque o problema é que essas condições nas outras épocas do ano, elas são causadas de inversão baixa. E aí o que é que ocorre? As montanhas bloqueiam. O Ceará aqui, a gente na altitude baixa, a gente é cercado de montanhas de 1.000 metros, 800 mil metros, aí eles bloqueiam a passagem pelos ductos. Porque os ductos mais baixos, pode até ser que aconteça. A gente tem uns mapas aí coloridos, mas não consegue 500, 600 quilômetros entre janeiro e julho, no primeiro semestre. Não tem como, nunca chega aqui no sertão. Acho que é por conta disso, né, que são baixos e as montanhas bloqueiam. Para você fazer uma comparação aí com a sua região, né, você já tem mais anticiclones, mas de origem das frentes polares, do anticiclone polar, que também são responsáveis pela inversão em altos níveis, né, na atmosfera. Inversão de umidade e temperatura alta, acima de 1.000 metros. Mas aí já é por conta dos anticiclones polar. Às vezes tem um anticiclone marítimo, né? Mas é muito o anticiclone polar, que passa aí a cada semana, por exemplo. Aqui a gente não tem isso. O nosso anticiclone aqui, ele vem em agosto e fica até novembro, dezembro. Esse anticiclone da frente fria, ele passa sempre por aí, tá passando uma semana, por aí, né? Ele é móvel, né? Anticiclone polar, né? Já o anticiclone do Atlântico Sul, ele é mais demorado, dependendo da época do ano, né? Além disso, você também pode ter alguns fenômenos isolados que podem ajudar ou até piorar a propagação. Pegue um caderno, vai anotando. Bota lá 2024, mês de março, aconteceu tal, isso. Que dia que aconteceu? O dia tal, o clima estava dessa maneira. No dia seguinte, o clima estava... E faça isso mês a mês. Em 2, 3 anos você vai ter um mapa de propagação, porque nós temos um outro fenômeno, que é o El Niño e Laninha. Esses dois fenômenos também vão influenciar no clima da região. Então, cada ano vai ter uma variação na propagação. Quantidade, no caso do sul, sudeste, na quantidade de ciclones, na quantidade de chuva, tudo isso influencia nos sinais que nós vamos receber. Então vai anotando. Em 2, 3 anos você já tem um mapa, uma percepção de como o clima vai se comportar para você poder fazer as escutas no FM com qualidade e previsão. Bom, a diferença de ontem para hoje do clima, olha aí, ó. Não temos vento, já começa a abrir. O anticiclone já está em formação em algumas regiões muito fortes, já oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ali no Paraguai, muito forte. E o sinal já começa a aparecer
para a região oeste. A antena aqui direcionada para o oeste, tentando aí receber o máximo de sinais nesse começo de abertura. Vocês já podem notar nos primeiros sinais que eu vou mostrar agora, emissoras de Concórdia, de Chapecó, de Erechim, no Rio Grande do Sul, com um sinal ainda fraco, mas é um processo de abertura. A frente fria está passando por Santa Catarina, o anticiclone está se formando a oeste e quando ele estiver totalmente formado sobre os estados do sul e sudeste, teremos grandes aberturas, principalmente no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai ficar tomado, completamente tomado, de emissoras de todos os lados. Desenvolvimento e qualidade de vida. Para os moradores do interior de Concórdia, novos trechos nos distritos de Santo Antônio, Engenho Velho, sentido Terra Vermelha e da BR-153 até a... É mês da saúde. E a Rádio Catarinense e o Unimed Meio Oeste. Agora, como vocês podem observar aí no mapa, o anticiclone está mais localizado a oeste, ele já atua nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente em cima do Paraguai. Isso vai acontecer durante os próximos dias, ele vai aumentar a atuação, cobrindo todos os estados do Sul e Sudeste. E nos mapas de propagação, fica claro que não é necessário estar com uma cor amarela, laranja, forte, mostrando a propagação aberta para esse sinal estar chegando até você. 7h30 da manhã, sol nascendo aí, temperatura de 9 graus, não tem vento, com certeza esse final de semana promete uma boa propagação. Sábado e domingo vai ser dias para fazer muitas escutas, com certeza. Uma emissora do GR Record, Grupo Paranaense de... Locais, tem várias situações, né? Então, por exemplo, na criança, a gente não vê isso só mais forte. Sextou! E aí, será que os mapas estão favoráveis? Seguem ainda com a alta pressão atuando, pressão atmosférica alta? Porque na quinta-feira a pressão atmosférica caiu um pouquinho e já deu uma diferença. Mas e agora? Vamos dar uma olhada nos sinais que eu estou recebendo aqui em Santa Catarina e São Paulo. Não, porque eu roubei mesmo, fiz bariátrico. Bom, vamos lá, mais mensagens que estão chegando. Não, mensagem nada, vamos falar logo com o ouvinte ao vivo. Para ou ímpar as duas, por favor? Nem, pode ir. Eu nem joguei. Você só ouve aqui, na Estilo FM. Responsável, João Carlos Saad. Bom dia, Brasil! Bom dia. Como você pode ver aí no mapa, não é necessário que no local onde você está recebendo o sinal, o mapa de propagação esteja mostrando muita cor, laranja, colorido, com um sinal muito forte. Não. A propagação, o local onde está tendo uma abertura boa, razoavelmente boa, é na região de São Paulo. E aqui onde eu estou, a 560 quilômetros, por exemplo, de Mogi das Cruzes, estou recebendo bem o sinal da Rádio Transcontinental. Aquele nível de ganho que a propagação possibilita com a abertura de sinal mais distante, está chegando aqui, com um nível fraco, mas está chegando. Então sempre preste atenção nesses detalhes. Amanheceu frio aqui, temperatura baixa, agora o sol está subindo e com certeza nós vamos ter uma boa abertura no sábado e no domingo. E o dia está indo embora, mais um dia de sol em toda a região sul, sudeste, Paraguai, Argentina. Alta pressão, anticiclone, falta de vento, céu azul. E aí garantindo muita propagação. Tem registro de DXista no Paraná escutando com RDS, as FMs de Porto Alegre. Por aqui eu recebi o Paraná, recebi Minas Gerais, recebi também oeste de Santa Catarina. Na noite, madrugada de sábado, consegui sintonizar o Paraguai, a Rádio Nacional do Paraguai no FM de 105.7. Então foi uma bela abertura que vai continuar neste domingo.
Ação do Sabadão Melodia. Sabadão Melodia. E a gente continua com a nossa programação Canção e Louvor. Agora faltam 9 minutinhos para as 8. Vamos juntos aí até as 10 da noite. Hoje tem Cristo em Casa mais uma vez. E o que fazer para conquistar o perdão de Deus? O dia do... Foi uma semana de acompanhamento, dia a dia, para você ver o sinal abrindo aos poucos, conforme os dias estavam passando, atingindo ali 200, 300 quilômetros, daqui a pouco já passando na sexta-feira para 500 quilômetros e no sábado atingindo 820 quilômetros de dutos. E o domingo? Bom, hoje promete, os mapas já mostram uma grande abertura durante todo o dia e com certeza você vai conseguir fazer ótimas escutas para quem está nessa região. E para quem está no Nordeste aí com as palavras do Jorge, você também já tem uma ideia de como funciona a propagação. Agora imagina antigamente, nós, textistas da antiga, que acompanhávamos o FM, as dificuldades que era para a gente conseguir esses dados, as dificuldades de entender o clima, aprender. Aquela história que os antigos diziam, olha, vai chover, estou olhando aqui o céu, as nuvens, vai chover. É a mesma coisa. A gente sempre sabia, ou pelo menos eu sabia, que depois que abria a propagação, 2, 3 dias depois, começava a chover. E começa sempre esse ciclo climático, porque a propagação do FM ele depende exclusivamente do clima. Ele é dependente, a propagação é dependente desse clima, dessas mudanças da pressão atmosférica, do anticiclone, da umidade, dos dutos, das refrações. Tudo isso vai influenciar na propagação do FM. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo seus comentários, compartilhe, curta, siga o canal para ele continuar crescendo e assim eu trazer cada vez mais conteúdo relevante para você. Até a próxima!